Olá, pessoal. Como prometido, vou fazer aqui um resumo teórico dos assuntos cobrados na PO de Física 2, do primeiro do ensino médio, do quarto bimestre. Então, nós tratamos sobre os assuntos da termometria, né? Medições termométricas. Então, primeiramente, a gente falou de escalas termométricas. Escalas de temperatura. De uma forma genérica, eu uso na aula para temperatura a letra θ. A temperatura ela pode, para nós, ser escrita em três escalas: graus Celsius, graus Fahrenheit e a escala absoluta Kelvin. A escala absoluta Kelvin é aquela que tem como seu valor zero a inexistência da energia, de um corpo. Então, se um corpo tiver temperatura igual a zero Kelvin, tá? Pessoal, não é ok, ok, é zero Kelvin. Zero Kelvin, a energia, a energia interna desse corpo, U será igual a zero, tá? Quer dizer, é nula, é zero o estado de agitação molecular do corpo. Tá? Então, as temperaturas basicamente servem para ter uma noção, né, um indicativo da energia interna de um corpo. Então, temperatura, ela mede a energia interna de um corpo, ela mensura de um corpo. Então, as escalas termométricas começam, nesse primeiro início, a gente cria as equações de transformação, né, de Celsius para Fahrenheit e de Celsius para Kelvin. Então, transformação de temperatura. Por exemplo, Celsius dividido por 5 vai ser Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Então, toda vez que eu quiser transformar Celsius para Fahrenheit, ou Fahrenheit de volta para Celsius. Se eu quiser transformar Celsius para Kelvin, ou Kelvin de volta para Celsius, você usa aqui Kelvin é igual a Celsius mais 273, tá? Agora, se eu for fazer transformação de variação de temperatura, temperatura não esquece, é θ. Variação de temperatura é delta θ. Seria a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, se for transformação de temperatura, se eu quiser fazer transformação de Celsius para Fahrenheit, fica delta Celsius por 5 dividido é igual a delta Fahrenheit por 9. E o delta Celsius, desculpa, em Kelvin, né? Delta Kelvin é exatamente igual ao delta Celsius, tá? Então, essa noção de que a temperatura, ela mede, ela mensura a energia da interna do corpo, que é a agitação molecular.
Então vamos supor que eu tenho um corpo. Quando eu falo corpo, é qualquer objeto, né? Qualquer material. Um corpo qualquer físico, corpo físico, corpo A. Corpo A está numa temperatura alta, então ele está numa energia interna alta. Esse corpo A é posto para trocar calor com o corpo B, que deve estar numa outra temperatura, por exemplo, baixa. Então ele está numa energia interna baixa. Então o calor sempre vai fluir de quem tem mais energia e tem mais temperatura para quem tem menos energia e menos temperatura. Calor. Calor vai ter como a letra para calor é Q. Calor pode ser medido em calorias ou em joules, tá? Calor para quem perde é menos, calor para quem ganha é mais. Quem ganha calor vai aumentar a energia, vai aumentar a temperatura. Isso vai acontecer até que as temperaturas se igualem, tá? Então, como é que você pode fazer a troca de calor? As formas de trocar calor. Então, como é que eu faço? Quais são as possibilidades de trocar calor aqui entre o corpo de temperatura alta, o corpo quente e o corpo frio, tá? A forma que a gente tem são três tipos. O primeiro tipo é a condução. Para ter troca por condução, só ocorre com os sólidos, só ocorre com os sólidos. E ela é uma transferência de energia de molécula a molécula. O sólido não tem mobilidade molecular, as moléculas não têm como se movimentar, então elas transferem calor de uma para outra. Uma forma de calcular o fluxo de calor seria a lei de Fourier. A lei de Fourier calcula o fluxo de calor pela condu... ca- a- ai, meu Deus do céu. A condutibilidade térmica, que é uma propriedade do material, a área da superfície de troca, a diferença de temperatura entre a temperatura alta e baixa, dividido pela espessura. Então, a letra K chama condutibilidade térmica. A letra A é a área de troca. O delta teta é a temperatura alta menos a temperatura baixa. E L é a espessura do material. Muito bem. Todas essas grandezas físicas envolvidas calculam o fluxo. O fluxo de calor acontece com qualquer um das outras formas de trocar calor, né? Como eu disse, são três. O fluxo de calor também acontece na convecção
e na radiação ou irradiação. Então, o que que é o fluxo de calor? É a velocidade que o calor flui, o fluxo de calor é a velocidade que o calor flui do corpo de temperatura alta para o corpo de temperatura baixa. Então, é basicamente o calor dividido pelo intervalo de tempo, tá? Então, as unidades do fluxo de calor, elas podem ser calorias por segundo, podem ser, normalmente no sistema internacional, joules por segundo. Mas joules por segundo eu posso traduzir em watts. Então, o fluxo também pode ser joules por segundo. Joules por segundo, joules por segundo é a mesma coisa que uma unidade de potência chamada watts, tá bom? Agora, as outras formas de transferência de calor, de trocas de calor, seria uma, por exemplo, a convecção. A convecção só acontece na direção vertical porque existe uma mudança de densidade, densidade está relacionada à massa, e a massa está ligada a peso. Então, por exemplo, a densidade é igual à massa dividido pelo volume. E tudo que aquece expande. Se o volume aumenta, a densidade diminui. E se a densidade diminui, você vai ter uma possibilidade desse material ficar sobre os materiais mais densos. Então, por exemplo, eu tenho uma chapa quente, vamos supor aqui na parte de baixo. Embaixo e em cima, uma chapa fria. O que que acontece? O ar que está aqui próximo a essa parte quente, ele fica menos denso, ele aumenta de volume. E ele vai subir, ele vai subir. Só que aí ele em contato com a chapa fria, ele vai ficar mais denso. E aí a parte que esfria vai querer descer. E aí formam essa movimentação de líquidos ou gasosos. Então a convecção é o fluxo dos líquidos e gasosos trocando calor. Então só ocorre em líquidos e vai acontecer a movimentação de massa devido à diferença de densidade. Deixa eu apagar aqui. Tá? O que é menos denso sobe e o que é mais denso desce. Oxe, não estou compartilhando aqui? Tô, né? Ué, onde que tá minha câmerinha? Não estou compartilhando nada. Que chato, não? Parece que eu sei se eu estou compartilhando. Tá bom, que seja. Não estou entendendo muito bem, mas vamos lá. E o último seria a radiação.
A radiação acontece através de ondas eletromagnéticas. A gente pode escrever O, M. Qual é a parte, né, da onda eletromagnética que produz, né, que carrega calor? Seria o infravermelho. E aí eu posso abreviar por infravermelho. Todo corpo que tem uma temperatura emite um infravermelho. Então, por exemplo, a gente usou outro dia um exemplo de uma fogueira. Vamos supor que você tem aqui uma fogueira. A fogueira, ela emite radiação de infravermelho, ondas eletromagnéticas para todos os lados. Se você chegar perto de uma fogueira, você vai sentir o calor fluindo através de ondas eletromagnéticas. É certo também pensar que a fogueira produz um ciclo de convecção. Então, o ar que a fogueira puxa aqui ao redor transfere calor também por convecção. Então, aqui seria o motivo número 2, e em vermelho seria o motivo número 3, radiação. Então, aqui seria o motivo número 3, tá bom? E se você, por exemplo, colocasse um bastão metálico, né? Você pega um pedaço de ferro e coloca lá na fogueira, aqui seria o número um. Haveria o calor transferido por condução. Calor transferido na barra metálica, que é excelente condutora. E o último assunto que é pertinente para essa avaliação é a dilatação térmica. Como o corpo que ganha energia, essa energia chama calor, aumenta a sua energia interna e as moléculas se agitam, ele aumenta de tamanho. E tudo que tem tamanho, ele tem três dimensões. Então, por exemplo, um cubo, ele tem três lados: lado, lado, lado. Então, ele vai ter um volume inicial. Então, ele vai ter um volume inicial que é igual ao lado inicial elevado ao cubo. Se eu for descobrir qual é o volume final, eu tenho que pegar o volume inicial e somar a dilatação volumétrica. E a dilatação volumétrica é o volume inicial vezes um coeficiente que depende do material que está sendo dilatado volumetricamente e a variação de temperatura. Então, o gama chama coeficiente de dilatação volumétrico. O valor do gama, ele é 3 vezes o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear. Se você não estiver preocupado com as três dimensões, só estiver preocupado com duas dimensões do objeto, você só vai estar preocupado com uma face, por exemplo, do cubo. Vai ser um L0 e um L0. Então aqui você vai ter o A0, que seria a área inicial. A área inicial seria o lado ao quadrado. A área final seria a área inicial mais a variação de área. E a variação de área depende da área inicial vezes o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, e a variação de temperatura. Então, o beta chama coeficiente de dilatação superficial. Então, o beta, como é duas dimensões, são dois alfa, que é de uma dimensão.
Mas se você, por exemplo, não estiver preocupado nem com o volume, nem com a área, estiver fazendo algum exercício que está preocupado com o comprimento da aresta, seja horizontal, vertical, de profundidade, você só está preocupado com o L. Então, L0 seria o comprimento inicial, que dá origem à área inicial, ao volume inicial e assim por diante. O comprimento final vai ser o comprimento inicial mais a variação de comprimento. E a variação de comprimento vai ser o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear, alfa, vezes a diferença de temperatura. Então, alfa chama coeficiente de dilatação linear. Tudo bem? Então, esse seria o resumo dos conteúdos do capítulo que está listado aí no roteiro de estudos para a prova. Então, de posse desse comentário aqui, desse resumo, né, de equações, então façam os exercícios da lista e boa prova. Beleza, pessoal? Fico aí à disposição e até uma próxima.